Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção da terra, com 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros de lado servirá para o santuário, com 25 metros ao redor para terreno aberto. No distrito sagrado, separe um pedaço de 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Esse será um lugar para as suas casas, bem como um lugar santo para o santuário. Uma área de 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem. Como propriedade da cidade, vocês darão uma área de 2,5 quilômetros de largura e 12,5 quilômetros de comprimento adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe possuirá a terra que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste em direção a oeste e no lado leste em direção a leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será sua propriedade em Israel. E os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano, o Senhor. Vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve consistir de 12 gramas. 20 pesos mais 25 pesos mais 15 pesos equivalem a 720 gramas. Esta é a oferta sagrada que vocês apresentarão. 1/6 de uma arroba de cada barril de trigo e 1/6 de uma arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste de 10 potes ou um barril, pois 10 potes equivalem a um barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho, de 200 ovelhas das pastagens bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer propiciação pelo povo. Palavra do soberano, o Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão para fazer propiciação em favor da nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês, você apanhará um novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Você fará o mesmo no 7º dia do mês, em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim vocês deverão fazer propiciação em favor do templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa, festa de 7 dias, na qual vocês comerão pão sem fermento.
Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito como holocaustos ao Senhor e um bode como oferta pelo pecado. Ele fornecerá como oferta de cereal 1 arroba para cada novilho e 1 arroba para cada carneiro, junto com 1 galão de azeite para cada arroba. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e azeite.